Olá, pessoal! Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu sou a Natália, Eu sou o Victor, ainda. igual ontem. Igual ontem, não mudou. Nós estamos no segundo dia de formação, nessa semana de formação mariana, sobre a presença de Nossa Senhora, a presença de Maria, né, nas grandes crises da sociedade. E ontem nós vimos um pouco da introdução, pedimos até aqui uma grande desculpa, que nós estamos um dia atrasados. Quem acompanhou o vídeo e não sabia da divulgação, o vídeo de ontem iniciou como estamos aqui numa segunda-feira à noite, mas na verdade não estávamos. Nós fizemos a gravação para que chegasse para vocês numa segunda-feira à noite. Só que a gente teve problemas com a edição e ele acabou atrasando. Então desculpa aí, a gente atrasou um dia o curso aí. Pois é. Mas a gente está aí resolvendo os problemas técnicos e agora vai dar certo. Então, hoje, infelizmente, o vídeo não vai ter aquele monte de imagens lindas de Nossa Senhora. Pegamos uma só aqui para centralizar. E aí a gente vai dar o vídeo um pouco mais simples, mas na hora. Para a nossa cara pálida aqui mesmo. Exatamente. Para que a gente consiga não ter os problemas técnicos, tá? Exatamente. Bom, então o tema de hoje é Nossa Senhora de Fátima. E nós queríamos primeiro apresentar o contexto histórico do que estava acontecendo. Fátima, então, pertence a Portugal, fica dentro de Portugal, e a gente queria passar um pouco do contexto do mundo, e em especial ali a Europa, então, o que estava acontecendo nesse momento. Exatamente, né? Quando a gente fala em Nossa Senhora de Fátima, por que a gente vai começar com ela, né? Nossa Senhora de Fátima talvez seja, das aparições recentes de Nossa Senhora, a mais famosa, né? Porque tem toda aquela polêmica do terceiro segredo de Fátima, né? O útero, tenebroso e tudo mais. E aí ela acabou ganhando um corpo, né? Um escopo aí que deixou ela famosa e tudo mais. Pra gente poder entender Fátima, é legal a gente entender onde é que ela tá, né? Por que ela aparece em Portugal. É claro que ela aparece em Portugal primeiramente porque ela quer, né? Porque Jesus manda ela aparecer lá. E Nossa Senhora sempre faz o que Jesus manda, então ela aparece primeiro ali por vontade divina, tá? Mas talvez existam algumas relações históricas que podem ajudar a gente a entender o porquê que é muito proveitoso que ela apareça em Portugal, ao invés de aparecer, sei lá, na Austrália, né? Por que ela apareceu ali? Bom, Portugal, primeiro, né? A gente está falando em 1917, tá? As aparições começam em 13 de maio de 1917 e vão até 13 de outubro de 1917. O que está acontecendo no mundo e, sobretudo, na Europa em 1917? A gente está se aproximando, ali na segunda metade de 1917, a gente está se aproximando para o fim da Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial vai acabar em 1918. A gente já está em 3 anos de guerra, a Primeira Guerra começou em 1914 e está finalmente se aproximando para o fim da guerra, tá? Além disso, está acontecendo lá na Rússia, vai começar a acontecer alguns meses depois, a famosa Revolução Russa, tá? Que inclusive Fátima vai falar mais ou menos sobre ali, a Revolução Russa que vai estar acontecendo, tá? Então, por que ela vai aparecer em Portugal? Portugal é um país historicamente muito católico, tá? Que tem o catolicismo arraigado ali nas suas raízes, no sangue português, tá? Provas disso por exemplo, são as grandes navegações, né? As grandes navegações elas ocorrem ali num momento próximo à Reforma Protestante, e Portugal, que é pioneiro dessas navegações, ele tem como um dos seus principais objetivos, embora, como todo mundo aprendeu nas aulas de história, também tem ali um interesse econômico, um interesse lá do comércio, especiaria, essas coisas, um dos seus maiores objetivos é levar a fé católica para o Novo Mundo, tá? Isso é por isso que as caravelas portuguesas vão ter ali a Cruz de Malta nas suas... Como é o nome daquele negócio? Nas suas... No navio. Velas, né? Nas suas velas ali. A Cruz de Malta ela era símbolo da Ordem de Cristo portuguesa, tá? Que era uma herdeira espiritual da Ordem dos Cavaleiros Templários. Além disso, historicamente mesmo, a fé católica ela tende a ser muito, muito forte ali nos lusitanos, por causa do período da reconquista da Península Ibérica. Né? Portugal ela é católica desde ali da Alta Idade Média, ali o território, só que Portugal ela foi dominada ali durante a expansão árabe pelos mouros, né? Durante a expansão muçulmana, e vai ficar durante a Idade Média muito tempo sob o domínio muçulmano, e aí dentro do domínio muçulmano vai ser complicado. Né? Vai ter sultão ali, vai ter rei árabe que vai ser mais tranquilo e que vai deixar com que o culto cristão aconteça, vai ter outro que vai jogar impostos muito pesados sobre os cristãos, vai ter outro que vai proibir, vai
passar a faca neles e tal. Então, acaba que o cristianismo ali dentro, para ele perdurar, ele sofreu muita perseguição por muitos séculos, né? E como é de costume na igreja, quando você tem muita perseguição aos cristãos, você diminui drasticamente o número de cristãos, mas a qualidade deles aumenta muito, né? São os mártires, né? O sangue dos mártires, semente dos novos cristãos. Até que na Reconquista, Portugal vai ser reconquistado pelos reinos católicos, né? E vai se tornar uma nação católica, de novo, e vai ser uma nação muito devota, né? Portugal, Espanha, ali, os países da Península Ibérica em geral, vão ter essa característica, tá? A gente vai ver até isso também nas grandes navegações, que são Portugal e Espanha como nações católicas fazendo frente ali à Inglaterra e Holanda depois como nações protestantes, né? Então é isso aí. Esse daí é mais ou menos o panorama, né? 1917 tá terminando a Primeira Guerra Mundial. Lembrando, claro, que em 1917 ninguém sabia que estava terminando a Primeira Guerra Mundial. Tá, gente? A gente sabe que terminou porque terminou, né? Mas eles não sabiam. Sim. E aí é importante também falar, né? O cenário da Primeira Guerra Mundial é o maior conflito armado da história até então. Tem centenas de milhares de mortos, tem gripe espanhola chegando, então é um cenário de completa devastação na Europa, tá? E só duas curiosidades aqui sobre Portugal ser católico e, como o Vitor falou também, a garrafa da vaquinha. Garrafa da vaquinha, vai estar sempre presente. E acho que no vídeo passado a gente acabou cortando a garrafa da vaquinha, mas o Vitor tinha feito uma homenagem especial para ela. Mas acho que não sei se apareceu, acho que foi numa troca de vídeos. E aí, duas curiosidades então sobre a catolicidade de Portugal e também a da Espanha, porque aí vão ter dois espanhóis muito importantes que a gente vai ver reflexos deles na história de Portugal. Um é São Pedro de Alcântara. Um dos reis de Portugal vai ter grande admiração por São Pedro de Alcântara e as gerações seguintes dos homens vão receber Pedro de Alcântara no nome. Não sei agora com precisão quantas gerações aí vieram com o nome dele. Dos homens da família real portuguesa, tá? Não de qualquer homem. Da família real. Por isso que a gente tem Dom Pedro de Alcântara I e Dom Pedro de Alcântara II, né? Uma vez teve uma pessoa aqui na nossa paróquia da catedral ela não sabia muito bem qual era a história de Pedro de Alcântara, porque ela achou que era o imperador. Isso acontece com muitas pessoas, né? Que acham que pelo nome é o imperador e não conhecem a história do santo. O imperador não é a catedral do santo. A catedral do santo, não é o imperador. Então ele era espanhol. Embora haja tanto o corpo do imperador quanto a relíquia do santo na catedral. Verdade. Outro em espanhol é São Domingos Gusmão, que ele vai receber o terço de Nossa Senhora, tá? Vai receber, na verdade, o rosário, né, de Nossa Senhora. E aqui em Fátima, para quem já conhece um pouco da história de Fátima, nós vamos ver a mensagem de Fátima com a oração do rosário, tá? Então isso aqui é um pouquinho de história, já que temos um professor de história aqui, temos que aproveitá-lo para conseguirmos... meia boca, mas tá bom. Para conseguirmos compreender o cenário, tá? Bom, antes da aparição de Fátima, nós vamos ter o Anjo de Portugal, tá? Então ele vai preceder as aparições de Nossa Senhora. Exatamente, né? O Anjo de Portugal, pelo que a gente estava pesquisando, eu não lembro agora se ele... não, ele começa em 1915, né? Começam as aparições do anjo também para os três pastorinhos. A partir de 1915, elas vão encerrar em 1916, tá? Pouco antes ali mais ou menos um ano antes das aparições de Fátima. Não, eu sei que tá aí no 1916, mas eles começam em 1915, relaxa, tá? Ela tá me mostrando aqui, falando, tá errado, né? Não tá errado. Pesquisem que vocês vão ver que não tá errado, tá? O Anjo de Portugal, ele basicamente vai ensinar algumas orações para as crianças, tá? A gente não vai focar muito nele porque ele não é o tema, mas é importante a gente saber que ele existe. Principalmente por causa de uma curiosidade, né? Não sei se vocês sabiam, mas existem... Mas é até estranho falar o Anjo de Portugal. Não são só pessoas que têm anjos da guarda, né? A gente tem alguns relatos aí de anjos que aparecem como anjos que guardam nações ou que guardam cidades ou que guardam qualquer, né? Coisa assim. A gente, por exemplo, São Miguel Arcanjo é patrono, se eu não me engano, da Europa, né? E aí, Portugal, ele também tem um anjo da guarda, e esse anjo da guarda ele vai preceder as aparições de Fátima para ensinar algumas orações às crianças e principalmente para ensinar elas a fazer penitência, porque elas perguntam, né, como é que eles vão fazer penitência. Ele vai dizer, faz penitência com tudo que vocês puderem, para agradar a Nossa Senhora e ao Senhor Jesus Cristo, porque eles têm planos aí
para a vida de vocês. Então vocês já são escolhidos, vocês são diletíssimos aí para eles, então Sim. se proponham a fazer penitência, a fazer sacrifícios para agradá-los, tá? São eles que vão ensinar aquela do preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade, né? O anjo de Portugal vai ensinar isso para eles, essa oração. E também aquela do meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não espero e não vos amo. Exatamente. E essa oração é ele que faz na primeira aparição para os pastorzinhos. Quando ele aparece para os pastorzinhos, não são aqueles 3 pastorzinhos de Fátima, são eles, mas também tem outras 2 amigas deles, tá? Então vão ser ali então umas 5 crianças, na verdade, que vão estar ao encontro dele. Ok, e aí a gente vai conhecer Nossa Senhora ali na aparição para esses pastorzinhos. Eles já estavam ali perto da região quando viram uma luz muito forte. E eles acharam que fosse um raio, mas era Nossa Senhora aparecendo para eles. Quem são os pastorzinhos? Francisco, que tinha 9 anos, Lúcia era mais velha com 10 e Jacinta tinha mais ou menos uns 7, tá? E Nossa Senhora vai aparecer para os 3, os 3 vão conseguir vê-la, mas cada um vai ter uma experiência um pouquinho diferente. Então, Francisco, ele vê Nossa Senhora, mas ele não pode ouvi-la. Jacinta vê e ouve, mas ela não pode falar. E Lúcia vê, ouve e fala, tá? Então nós vamos ver que todos os diálogos das aparições são entre Nossa Senhora e Lúcia, porque os outros não se comunicam com ela, tá? Na primeira aparição é Nossa Senhora que procura por eles, é Nossa Senhora que fala com eles, não tenham medo, né? Aí a gente lembra o anjo quando anunciou para Maria, ele também conhece essa frase, não temas Maria, e aí ela também fala para eles, não temas, e o anjo de Portugal quando aparece também, não temas, né? E aí eles estavam então, nesse encontro com Nossa Senhora, foi ali na Cova de Iria, e ela apareceu no dia 13 de maio de 1917 por volta do meio-dia, tá? E ela prometeu aparecer todos os dias 13 dos próximos 6 meses, então ela pediu para que eles encontrassem sempre ela ali. A Lúcia vai fazer algumas perguntas para ela, vai perguntar de onde ela vem, ela vai falar que é do céu, e vai perguntar se eles vão para o céu também. Ela vai dizer que tanto eles 3 quanto uma das amigas deles, que ela se preocupa também, que é a Maria de Neves, vão para o céu, tá? A outra amiga que eles perguntam é a Amélia, e eles querem saber se ela também vai para o céu, mas ela disse que ela vai para o purgatório, tá? E quando ela fala de Francisco, que Francisco vai para o céu, mas ela fala, mas tem que rezar muito. Então tem que rezar bastante o terço. Não é nem que ela fala que eles vão, né? Só fazendo um breve parênteses assim. Quando ela pergunta da Maria das Neves, Maria das Neves e a Amélia já morreram, tá? Então ela fala, Maria das Neves já está no céu e a Amélia já está no purgatório. E ela fala uma coisa que é interessante, que é um pouco pesada pra gente. Ela pergunta, e a Amélia? Né? A Lúcia pergunta pra nossa, e a Amélia, como é que ela tá? Ela fala, está no purgatório até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Aí eu me pergunto, né, cara, a Amélia era amiga das crianças entre 7 e 10 anos, né? E ela já tá no purgatório até o fim do mundo. Imagina a gente. Ela não tinha nem... eu não sei qual era a idade da Amélia, a gente não chegou a essa informação. Mas se ela já tinha atingido a idade da razão, né, que são 7 anos, ela não estava muito além disso, né? Então ela teve pouco tempo para pecar, né, conscientemente seus pecados, e ela já estava no purgatório. Imagina a gente, que é, né, esses pecadores inveterados que a gente é, onde é que a gente vai chegar, né? Então tomara que a gente chegue pelo menos no purgatório até o fim do mundo, que é complicado. Muito bom. Então ela vai fazer também um convite para eles. A gente lembra também da nossa última aula que Nossa Senhora tinha liberdade, né, para assumir a vontade do Senhor, e ela aceitou. E ela também vai dar liberdade aos pastorzinhos para as coisas que virão. Então ela pergunta se eles aceitam sofrer, né, sofrer algum tipo de sofrimento, sofrer por penitências, para que haja reparação no mundo. Então ela coloca ali um convite para eles e eles aceitam, tá? Então ela vai dar um compromisso, que é o de rezar e fazer penitência. Então ela fala a seguinte frase para eles: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra.
E aí Exatamente. ela desapareceu da vista deles. Ela começou a se levantar, a se elevar. Exatamente. Tem algumas coisas que são interessantes nessa frase, né? Ela vai repetir a questão da oração por todas as aparições, né? A gente vai ver aqui cada uma das aparições bonitinho, ela vai repetir isso aí. E é interessante notar, tem uma frase, eu não lembro agora se é do Padre Pio, a gente viu ela há pouco tempo, que fala que Maria, que Deus ele não atua onde não há fé, tá? Ele não opera milagres onde não há fé, ele não opera graças onde não há fé. E é interessante como é que Maria ela vai manter, né, essa mesma linha de ação, uma vez que ela precisa, né, Deus quer precisar da fé dos homens, então ela vai colocar como um fator de condição, né? É uma condição. Para que o mundo tenha paz e a guerra cesse, é necessário a oração de vocês. Vocês precisam rezar para alcançar a paz. Em todas as aparições, os pastorzinhos, eles vão pedir cura de algumas pessoas, né? Vão pedir cura de... Provavelmente, né, pelo que dá a entender nos relatos, não é nem gente que eles conheciam, tá? Porque a cada aparição cresce, assim, exponencialmente o número de pessoas. A primeira são só eles, a segunda são 50, a terceira são 2.000 pessoas que estão junto, tá? Então, assim, é muito provável que essas pessoas levem e peçam a eles, porque as pessoas não conseguem falar com a senhora, né? Sim. Peçam a eles para que falem com ela, cura fulano aí, que fulano tá ruim, não sei o que, cura a minha avó da gota, sei lá. E aí, eles pedem para ela as curas, ela fala, eu vou... Se as pessoas rezarem durante o ano todo, né, durante o ano eu vou curando. Mas as pessoas têm que rezar, tem que ter fé. Tem que ter fé. Né? E ela vai... E tem muitos momentos dessas aparições que ela vai revelar coisas muito, vamos dizer assim, elaboradas para essas crianças. E é interessante o cuidado de Nossa Senhora, até mesmo com o anjo que antecede. Porque o anjo já ensinava eles a rezarem, eles já rezavam e já faziam penitência, então, antes da chegada dela, para aquele exemplo do anjo. E quando ela vai falar sobre eles irem para o céu, ela ainda vai revelar para eles que Francisco e Jacinta vão morrer primeiro, e Lúcia vai ter uma grande missão. E aí vai falar com eles, já desde a primeira aparição, que é preciso ter grande devoção ao Imaculado Coração dela, né? Isso é interessante até pra gente entender que, assim, quando a gente fala sobre os pastorzinhos, né, a gente tende a tentar trazer eles muito próximo da nossa vida, que é meio medíocre, assim. E aí pensar, não, ela apareceu para 3 crianças. Não, ela apareceu para 3 crianças, mas não era qualquer 3 crianças, era 3 crianças que rezavam pra caramba, era 3 crianças que já faziam penitência. Eles já tinham uma vida, embora criança, eles já tinham uma vida aí de devoção, tá? Então, não basta ser criança para Maria aparecer. As crianças para que ela aparece normalmente são crianças que já são devotas, tá? Que tem ali um desejo de santidade já no seu coração. Tá? E aí então vai vir a segunda aparição no mês seguinte, dia 13 de junho. Aí, como eu estava falando, né? Não são só os videntes que estão lá, tem mais 50 pessoas na Cova da Iria, né? A Cova da Iria, né? Quando a gente fala, é cova que fala, mas quando a gente fala cova, não é cova cavada não, tá, gente? É uma gruta, tá? A gruta da Iria ali. E aí, quem vai começar a falar, como sempre, vai ser a Lúcia. Ela vai perguntar para Nossa Senhora o que ela quer. E Nossa Senhora vai responder, né? Eu quero que você venha aqui no mês seguinte, também no dia 13, que vocês rezem o texto todo dia. E ela vai falar uma coisa interessante para Lúcia. Eu quero que você aprenda a ler. Pô, mas por que Nossa Senhora... Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Por que Nossa Senhora vai querer que ela aprenda a ler, né? Qual que é a função da leitura na aparição de Lúcia? Porque existem outras aparições que quem vai ter contato com Nossa Senhora é analfabeto, isso não faz diferença. Bom, não sei se vocês já estão familiarizados, né? Mas os segredos de Fátima, eles vão ser descritos, né? Sim. E aprender a ler também é aprender a escrever, né? Então aí talvez tenha uma relação. Porque Nossa Senhora diz quando é que os segredos podem ser revelados. Ela não pode simplesmente pegar e falar, Nossa Senhora falou isso aqui. Não, ela dá uma meta ali, tá? Que tem que ser cumprido. Então ela sabia que Lúcia ia esquecer, porque as pessoas esquecem das coisas, ou então ia mudar as palavras, e aí, né, pede que ela aprenda a ler. Aí Lúcia pede a Nossa Senhora que cure um doente, e Nossa Senhora vai falar, se ele se converter, ele vai se curar durante um ano. E aí ela vai reforçar o pedido de oração, de penitência, e que Jacinta e Francisco serão levados antes, mas Lúcia ainda vai ter uma grande missão, que é como o Vitor falou, ela depois vai ser
necessário que ela revele os segredos, né? Exatamente. E ela prepara ali também, ela falou que quer que prepare um adorno, tá? Para ser com flores, para que haja uma homenagem para ela no seu trono, tá? Exatamente. É interessante que Lúcia, é nessa aparição que que eles vão perguntar sobre quem é que vai pro céu ali dos três, né? Ela vai falar que Jacinto e Francisco vão pro céu e ela ainda vai falar, e levo-os em breve, que pra gente deveria ser meio aterrorizador, né? Mas, isso quer dizer que logo eu vou morrer. E fala que a Lúcia ainda vai ficar um tempo aí, porque ela tem missões específicas pra Lúcia. É bonitinho, porque a Lúcia ela fica com medo de ficar sozinha, tá ligado? E fico eu sozinha? Ela fala, não, não, e se tu sofres muito, se tu sofrer muito porque tu vai ficar sem os teus amigos, né? Não desanima, porque eu nunca vou deixar você, né? Meu imaculado coração será sempre teu refúgio. E o caminho que te conduzirá até Deus. Bem bonito, tá? Ah! Não, é isso aí, só isso. Ela fala que nascente eu entendi. Só consertar o adorno, as flores não são para adorno, são para o trono quando chegar a salvação para eles, tá? Só o adorno ainda vai chegar. Eu que antecipei as aparições. Na terceira aparição, então, que também vai acontecer dia 13, isso aqui é importante. Acontece sempre dia 13 todo mês. Tá? Ela vai avisar na primeira aparição que ela vai aparecer todo dia 13, mas é importante, alguns detalhes vão ser importantes depois para a igreja também confirmar a aparição como Nossa Senhora, né? Se Nossa Senhora fosse alguém de controvérsia, marca um dia não aparece, marca o outro e aparece num dia errado. Então ali a igreja poderia avaliar que não fosse uma aparição mariana ou algo de não muita importância, né? Então a consistência de Nossa Senhora é muito importante. Então a gente vai ver que sempre eles vão repetir o mesmo diálogo de preocupação com os doentes, se ela vai curar. E ela sempre vai falar da conversão e sempre no dia 13, sempre ao meio-dia. Isso é muito importante, parece às vezes um detalhe bobo, mas vai ser muito importante para essa crença, essa fé em Nossa Senhora de Fátima também. E mais uma vez, então, nessa aparição, Lúcia vai perguntar o que ela quer e ela vai pedir a oração do terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário para chegar à paz no mundo e o fim da guerra, tá? E aí a Lúcia vai perguntar, mas o que a senhora quer de nós? E ela vai falar para continuar indo, que em outubro ela vai revelar quem ela é e vai mostrar um grande milagre. Lúcia vai então, como eu falei, pedir várias curas e ela vai falar: santificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes em especial, sempre que fizeres algum sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E isso é muito bonito, né? Porque é uma oferta. Ele já começa, então, como a gente falou, as penitências, então uma oferta para Jesus pela conversão das pessoas através do coração imaculado de Maria. E Nossa Senhora vai mostrar para eles ali a visão do inferno, tá? Nesse dia vai ser revelado para eles os 3 segredos de Nossa Senhora, os 3 segredos de Fátima, né? Que a gente falou que são tão famosos e tão importantes. O primeiro, então, vai ser a revelação do inferno. Então ela mostra um lugar muito quente, com muitas chamas, pessoas sofrendo, tem cinzas caindo. Então, uma visão muito dura e muito triste. Eles ficam um pouco apavorados. Extremamente temerosa. Pouco temerosa. A Lúcia ela vai dizer ali na sua revelação do segredo que não fosse porque Maria, Nossa Senhora, tinha prometido a gente nos levaria ao céu, teríamos morrido de pavor. Aí a Natália traduz como ficaram um pouco assustados. Ficaram muito assustados, tadinhos. Mas por que a Nossa Senhora mostra essas coisas para eles, né? Para justamente ela mostrar que é real e que é preciso a conversão, né? Então ela deixa palpável ali para eles que essas coisas que eles podiam já ter ouvido falar, uns ali talvez até na catequese, alguma coisa assim, ou ainda não, mas que mais para frente conheceriam, e tudo isso era real, né? Então reforça, foi importante então todo esse diálogo até aqui, prometendo o céu para eles, para que eles pudessem compreender com mais sutileza, né, o que Nossa Senhora quer deles. Sim. É interessante também pensar que nessa
revelação do inferno é o seguinte: ela revela o inferno, no inferno ela mostra as almas dos que estão sofrendo e mostra os demônios sofrendo também, né? Lá na descrição dos segredos, a gente vai ler depois a descrição dos segredos para vocês lá no final da noite, a gente vai ler. Mas ela fala lá que tinha as almas sofrendo e tinha os demônios sofrendo também, né? Que os demônios tinham forma meio que de uns animais que nunca foram conhecidos. Então, uma das coisas que é interessante ela ter revelado o inferno é que o inferno, o demônio, gente, é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de encontrar gente que crê hoje em dia, né? As pessoas tendem a crer nessas baboseiras que não, o inferno é aqui, a gente já sofre muito, não sei o que. Não, gente, o inferno existe, tá? E isso é importante pra gente poder entender. Até porque o medo do inferno, ele pode servir para a conversão das pessoas pelo que se chama de atrição, né? Que é quando você não tem uma contrição dos seus pecados, que é quando você se arrepende deles porque você não quer ofender a Deus, você se arrepende de ter ofendido a Deus, mas você se arrepende deles por medo do inferno. Isso pode parecer não ter importância, mas isso até é matéria válida para você se confessar. É menos perfeito, mas é válido. Se converter por medo do inferno. Então é melhor que as pessoas vejam o inferno e tenham medo dele, do que elas continuem achando que ele não existe e se percam nele, né? Sim. E aí Nossa Senhora vai dizer o seguinte: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará coisa pior. Quando virdes, uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, e ela se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé, etc. Esse etc aqui é o terceiro segredo, Depois tá? a gente vai ler pra vocês. No final, a gente vai revelar pra vocês o terceiro segredo. Revela desde 2000, mas a gente vai revelar. O que acontece com o terceiro segredo? Nossa Senhora pede que não se revele nesse momento, e uns anos depois ela vai aparecer novamente para Lúcia. Lúcia está muito aflita porque ela pensa que já chegou a hora, mas ela não tem muita segurança de revelar. Ela lá o segredo, mas ela não sabe se ela deveria falar, se deveria e tal. E aí Nossa Senhora vai aparecer mais uma vez para Lúcia, acalmando o coração dela e dizendo que chegou a hora. Dizendo que chegou a hora, né, para ela falar. E aí a gente vai contar depois o que vai acontecer, mas então em 2000, no ano de 2000, com o Papa João Paulo II, ele vai ser revelado. Ok, só que acontece, Francisco, tadinho, não estava ouvindo nada. Vocês lembram que ele não ouve, né? Então ela vai pedir, não revelem isso para ninguém, porque o primeiro e o segundo segredo também vão demorar a ser revelados, tá? Não tanto quanto o terceiro, mas ainda vão demorar. Mas Francisco não está ouvindo nada, só Lúcia e Jacinta. Então ela diz que para Francisco elas podem contar o que está acontecendo, tá? Ela pede que se reze aquela oração: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente os que mais precisarem no final de cada dezembro, de cada mistério do terço. Sim. E fala para elas que por aquele dia nunca mais nada, já chego. Sim. E vai embora. Vamos para a quarta aparição de Nossa Senhora. Abriu aqui, porque como vocês sabem, a gente tem uma cola, tá, gente? A gente não lembra isso de cabeça, não. Tá? Não, e a gente acha sempre que a gente fala assim, importante. não sei o que, porque parece que a gente tá tentando lembrar, a gente tá procurando o texto, tá? A gente acha importante ler pra vocês algumas partes, para que a gente não... Porque a gente não vai explicar melhor do que a Nossa Senhora falou. Então, se ela falou, né? E ela falou em português, cara. Então, vamos, né? Não tá nem traduzido, é como ela falou, porque foi feito em Portugal, a aparição. Né? Bom, na quarta aparição, ela vai se dar no dia 13 de agosto. Mas aí vai ter um problema. Qual que vai ser o problema? O administrador de Ourém,
que era a região ali, né? O administrador era um cargo público, tá? Não é um eclesiástico, não é nada. Ele vai... ele tá achando que os segredos que Fátima tá falando, eles são uma referência ao fim, a algum movimento político que vai acabar com a República, né? Portugal é república há pouco tempo nessa época. Então ele vai prender, olha só que doideira, cara, ele vai sequestrar e prender os pastorinhos, né? 3 crianças, o cara vai prender, vai jogar na cadeia, literalmente na cadeia, com outros presos e tudo mais, vai deixar eles sem comida, vai fazer muita pressão, provavelmente vai ter aí uma tortura psicológica, né? Uma agressão verbal, no mínimo, né? Já que o cara deixou 3 crianças presas nas celas com fome, tentando descobrir qual que são os segredos, qual que é o terceiro segredo, qual que são os segredos que ninguém revelou. Só que as crianças não vão falar, até que ele vai desistir e vai mandar elas de volta para a família. Só que aí elas vão ter perdido o dia 13, elas não vão ter conseguido ir até a Cova da Iria e vão perder a aparição de Nossa Senhora. Ela vai aparecer então 2 dias depois para eles, num local chamado Valinhos, tá? E aí vai começar o diálogo novamente, a Lúcia quem vai conduzir o diálogo, perguntando o que ela quer, e ela vai falar, eu quero que vocês voltem ainda, que vocês continuem ainda a Cova da Iria todo dia 13, tá? Que vocês continuem a rezar o terço, e que vocês saibam, né, avisem aí que no último mês eu vou fazer um milagre para que todos creiam, para que todos acreditem. E aí eles vão perguntar, o que você quer que a gente faça com o dinheiro da Cova da Iria? Porque, obviamente, né, nessa aí já tem 4 meses? 4 meses, já são 4 aparições, né? Então as aparições são famosas. Então as pessoas começaram a ir e a doar, e a fazer coisa assim. Ela vai falar, eu quero que vocês peguem o dinheiro, dividam e façam com ele 2 andores. Um para mim e pro meu Sagrado Coração. Esse deve ser levado pelas meninas com outras 2 meninas vestidas de branco, eles vão numa procissão. E o outro para o meu filho, que deve ser levado pelo Francisco mais 3 meninos. E o que sobrar do dinheiro aí, que seja para a festa, os andores têm que ser feitos para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrar que vai para a capela, que eles vão ter que fazer no local das aparições. E é interessante aqui dela falar de Nossa Senhora do Rosário, porque o que ela recobra aqui em Fátima é a oração do terço, né? Então recobra para eles a fé também em Nossa Senhora do Rosário, que é ela mesma, mas pelo título referente ao terço. Sim, ela está pedindo em todas as aparições que se reze, né, o terço. E as crianças vão pedir de novo, Lúcia, no caso, né? Pela cura dos doentes. E ela falou que... Então reza. Reza, que se houver a conversão. E claro que ela não está falando só pros videntes, né? Não é só o vidente reza. Ela está falando reza para todo mundo reza, tá? Porque aí se dá a conversão. Com as orações vai se dar com as curas. Bom, quando chegou o dia 13 de setembro, já tinha ali de 15 a 20 mil pessoas observando e vendo, porque as pessoas começaram a acompanhar. Então lá na segunda aparição tinha 50 pessoas, na terceira 2 mil pessoas, na quarta teve aquele empecilho, mas agora na quinta aparição vão aparecer de 15 a 20 mil pessoas, tá? E Nossa Senhora basicamente diz que é para continuar rezando o terço pelo fim da guerra, e que virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José e o Menino Jesus para abençoarem o mundo. Isso a gente vai entender na última aparição, né? E que Deus está contente com os sacrifícios, não quer que vocês durmam com as cordas. As cordas a gente não sabe o que é, mas como ela está falando de sacrifícios, talvez seja alguma penitência que eles estivessem fazendo, como eles estavam oferecendo os sacrifícios como ela pediu, né? E tem algum termo aí, algum termo de português antigo. Português a gente não conhece. Se alguém conhecer, conta pra gente, tá? Corrige aí. Escreve aqui nos comentários. Compartilha o vídeo. Ok, e... chegamos ao na sexta aparição. E o milagre do sol, tá? Bom, no dia 13 de outubro, tem uma multidão reunida ali, né? Porque correu a notícia de que ela faria um milagre para que todos crescem. Então tem uma multidão reunida, né? Vai dizer aqui no site aqui, fatima.org.br, vai dizer que entre 50 a 70 mil pessoas estão reunidas ali em frente à Cova da Iria. Só que nisso daí vai rolar um atraso, né? A aparição vai demorar um pouquinho mais. Até que Nossa Senhora ela vai
Então, eles estão rezando o terço, não sei o que lá. Ah, não, verdade, está aqui, a hora habitual Nossa Senhora. Eu tinha lido em algum texto que que ela tinha atrasado um pouco. A hora habitual Nossa Senhora aparece sobre a azinheira, né? E aí Lúcia vai conduzir. O que a senhora quer? Ela vai dizer, quero que se faça aqui uma capela em minha honra, que eu sou a Senhora do Rosário. Que continuem sempre a rezar o terço todos os dias, a guerra vai acabar, e olha só que legal, né? Os pastorinhos conseguiram, a guerra vai acabar, e os militares voltarão em breve às suas casas. Mas lembra que lá no começo ela falou o seguinte, se vocês rezarem, a guerra vai acabar, mas se continuarem ofendendo a Deus, vai vir uma pior, tá? E a gente sabe que veio, né? O Lúcio vai falar, eu tinha muitas coisas para te pedir, se curavam os doentes, né? Se você convertia alguns pecadores e tudo mais. E ela vai dizer, uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados, que não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. Nesse momento, ela abre as mãos e faz com que elas refletissem no sol e começa a se elevar, desaparecendo no firmamento, tá? E aí vai ter uma coisa interessante, eu tô lendo esse aqui, a gente tá lendo bastante porque é o último, né? E o mais importante. Enquanto se elevava, o reflexo de sua própria luz se projetava no sol, né? É aí que ela vai se configurar em Fátima como aquela virgem que é prevista no Apocalipse de São João, né? A mulher revestida de sol e tudo mais. Desaparecida dessa visão, Lúcia viu Nosso Senhor a caminho do Calvário, Nossa Senhora das Dores. Ainda uma vez Nosso Senhor traçou com a mão o sinal da cruz, abençoando a multidão. Por fim, aos olhos de Lúcia, apareceu Nossa Senhora do Carmo com o menino Jesus ao colo, com aspecto soberano e glorioso. As três visões recordaram, assim, os mistérios gozosos, os dolorosos e os gloriosos do Santo Rosário. E aí vai acontecer aquele que é o maior milagre da natureza, desde da abertura do Mar Vermelho, tá? Desde Moisés, desde lá do começo do calendário judaico. Olha só que loucura, né? Vai acontecer o milagre do sol, tá? Diz aí as fontes históricas que durante esse dia, em Fátima, chovia torrencialmente. Caiu à noite, né? Uma chuva torrencial. E a multidão estava lá acampada, né? Muita gente estava ali desde a noite passada, o que fez com que todo mundo ficasse molhado, com que a terra ficasse lamacenta e tudo mais. Essa multidão era composta tanto de fiéis quanto de céticos, tá? Que estavam ali ou porque duvidavam que iriam tirar a prova, ou porque realmente iriam lá para zombar dos fiéis. Pode-se dizer, mas quem é que vai para algum lugar só para zombar dos fiéis? Cara, muita gente, né? Se a gente pegar hoje em dia, sei lá, manifestações de fé pública aí, e olhar nas redes sociais, a gente vai ver que existem comunidades inteiras dedicadas a só zombar de fiéis, tá? Então não é impossível isso. Essa multidão, ela vai estar meio afoita ali com a coisa toda, querendo ver qual que é o milagre, até que vai acontecer, tá? Enquanto aconteciam as visões dos pastorinhos, a multidão ela vai ver entre as nuvens o sol ele vai aparecer, as nuvens vão se abrir, o sol vai aparecer, e ele vai começar a rodar no céu precipitadamente. Precipitadamente significa que ele vai estar rodando no céu e vai estar caindo, né? Vai estar vindo de encontro à Terra. Isso vai apavorar as pessoas, vai dizer aqui que ele faz isso pelo menos 3 vezes, de maneira que muitas daquelas pessoas elas começaram a se lançar à terra de joelhos, rezando e pedindo perdão e misericórdia ao Senhor pelos seus pecados. Porque elas acham que está acabando o mundo e que o sol vai cair em cima delas, né? Fantástico. E ele, nesse momento, ele gira como um disco prateado, tá? Bom, são 70 mil pessoas que estão vendo isso, tá, gente? Não são 2 pessoas. Então, esse fenômeno vai ser atestado por diversos jornais da época. Existem provas físicas de que aquilo não foi uma alucinação. Por exemplo, a roupa de todo mundo que estava molhada da chuva secou por causa do calor do sol. O chão secou por causa do calor do sol. E isso vai gerar um auê, né? Os jornais do mundo inteiro vão publicar, estampar nas suas primeiras páginas, né? Milagre acontece em Fátima, tá? E isso vai ser visto, o milagre do sol vai ser visto em até 40 quilômetros. Não vai ser só quem estava ali no local que vai ver. Até 40 quilômetros do local era possível ver a dança de luzes ali do sol acontecendo. É chamadamente dança do sol, né? Exatamente. Primeiro a dança enquanto disco prateado e depois ele se aproximando da terra. Ou seja, não é... E algumas sol... pessoas até poderiam, né? Alguns céticos até dizem que na verdade aconteceu foi uma grande sugestão, que as pessoas tiveram ali uma, sei lá, esquizofrenia muda, alguma coisa assim. Mas é impossível que seja isso com tanta gente relatos, vendo, né? com tanta gente vendo e com relatos de até 40 quilômetros de raio
da coisa, né? Se fosse uma sugestão, teria sido ali para a multidão que estava no lugar. Agora, como é que um cara que está na cidade, na vila 40 quilômetros, vai ter sido sugestionado, né? E as luzes que refletiam do sol no rosto dos assistentes nas árvores, nos objetos, viam com cores diversas. Viam cores esverdeadas, azuladas, avermelhadas, laranjadas, tá? Exatamente. Bom, então, qual era o terceiro segredo? Então, vamos ler o terceiro segredo, galera. Então, reforçando, né? Os 2 primeiros segredos foi o que a gente contou aqui, no inferno e depois os males que poderiam acontecer no mundo. E o terceiro segredo, ele vai ficar guardado com Lúcia durante muitos anos, até que em 1934, mais ou menos, sim, ele vai ser vão começar a indagar ela sobre o terceiro segredo e ela fica afastada, ela já é freira nesse momento, ela fica afastada. Em 1936 ela vai se sentir um pouco mais à vontade a escrever sobre, mas aí acontece aquilo que eu comentei com vocês, que ela não se sente muito confortável, muito segura. E aí aparece Nossa Senhora para ela dizendo que tudo bem, pode contar. Ela vai escrever o segredo então que a gente vai ler aqui e ele vai ficar guardado ainda por muito tempo. Os bispos vão ter acesso, os bispos que ela disse que poderiam ver, e isso vai chegar nas mãos dos Santo Padre, os papas, né? Exatamente. O terceiro segredo, então... Ele vai ser revelado finalmente no ano 2000, tá? Pelo Papa João Paulo II. Ele diz assim, né? Depois das 2 partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo em sua mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se ao entrar em contato com o brilho da mão direita que expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus. Algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho que lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco, tivemos o pressentimento de que era Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos, toscos como se fora de sombreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade em meio a ruínas. E meio trêmulo, com um andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que se encontravam pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrando de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns tras outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de variadas classes e posições. Sob os 2 braços da cruz estavam 2 anjos, cada um com um regador de cristal em suas mãos. Nele recolhiam o sangue dos mártires e com eles regavam as almas que se aproximavam de Deus. O bispo vestido de branco, depois ela vai ter uma conversa com o enviado do Papa João Paulo II e ela vai dizer, com certeza, ela vai confirmar algumas coisas. Ela vai confirmar que o bispo de branco, na opinião dela, é o Papa, e vai confirmar que os erros da Rússia de que se fala é o comunismo, tá? Que, de fato, a Rússia ela vai espalhar o comunismo pelo mundo, até que se cumpra os desejos da Virgem de Fátima, né? A gente sabe que o comunismo ele vai cair, inclusive, muito por causa dos trabalhos de João Paulo II. Sim, que também está no terceiro segredo. O Papa que vai sofrer, o Santo Padre que vai sofrer e que ele vai cair... Vai sofrer um atentado e vai sofrer tiros e setas. É o João Paulo II. Ele próprio vai relatar na sua experiência de ter sido baleado. O que foi? Não, mas... Tá. Não era aquele pedaço que eu ia falar, não. Mas tá bom. O bispo, o Santo Padre que vai sofrer vai ser ele. E ele vai ter, então, um grande apreço para esse segredo de Fátima. Ele que vai tornar esse segredo público. E Bento XVI vai dizer que foi importante quando houve a revelação do terceiro segredo, porque as pessoas, em vez... Tinha uma grande devoção crescendo a Nossa Senhora, mas, por outra parte, muita gente
com medo do terceiro segredo, A e isso estava devoção que se acabando com a fé das desenvolvia pessoas. era uma devoção por causa da vertente apocalíptica da aparição, né? Que falava do inferno, que falava dos erros e não sei o que, não sei o que lá. E revelar o terceiro segredo foi importante para que as pessoas vissem que era uma mensagem, na verdade, de esperança, né? Sim. É uma mensagem de esperança quando fala ali que no final das contas a oração pode evitar esse tipo de coisa, né? Sim, a bala que vai acertar João Paulo II no atentado, que inclusive acontece também no dia 13 de maio. É o que eu tava falando quando ela me interrompeu. Eu achei que ele tava falando do negócio errado. Do outro pedaço que tem. E a bala que vai acertar João Paulo II no dia 13 de maio, ela foi colocada na coroa de Nossa Senhora de Fátima, na igreja de Fátima, lá em Portugal, por conta dessa revelação de que era realmente esse atentado de que ela se dizia no terceiro segredo. E o que mais que teve sobre ele? Ele quando ele fala, né, que na experiência que ele teve de receber um tiro, ele sente que a bala foi conduzida pelas mãos de Maria, preservando a sua vida. Uma mão disparou e a outra A o mão salvou. disparou. Enfim, né, então esse sentimento dele de que foi Maria que o salvou é o que faz ele, por exemplo, ir atrás da irmã Lúcia para poder fazer a correta interpretação do terceiro segredo. Sim. E depois mandar que a Congregação da Doutrina da Fé o publique, tá bom? Bom, gente, é isso. Por hoje é isso. Sobre esses erros da Rússia, a gente vai ver que eles se ligam com outros títulos, né? Sim. A gente vai, então, explorar um pouquinho isso mais nas nossas próximas aulas, nossos próximos encontros, tá? Sim. Foi uma graça muito grande estar aqui com vocês hoje. Amanhã tem mais, às 18 horas também. Amanhã sobre Nossa Senhora Aparecida. Isso aí. Okay? Então, gente, tchau, tchau. Paz e bem. Que Deus Fiquem abençoe com todo Deus. mundo aí. Que Deus nos abençoe aqui também. Amém. E até amanhã. Tchau, tchau.